Olá, tudo bom? A placa na carótida é um dos grandes problemas para o seu cérebro e talvez esteja crescendo aí no seu pescoço sem você nem saber, porque afinal de contas, a placa da carótida não dá sintoma, a gente não dá febre, não dá dor. Quando a pessoa vai descobrir que tem a placa na carótida, muitas vezes é depois de ter tido um AVC, pode ter tido algum tipo de derrame, e aí vem os problemas com relação à sequela. Você deve conhecer alguém que já teve uma placa na carótida, essa placa soltou e teve realmente alguma complicação. Essas complicações podem ser problemas relacionados à parte cognitiva, à parte motora, a pessoa nunca mais tem a mesma vida que tinha antes. Então é super importante prevenir o aparecimento ou o crescimento dessas placas na carótida. Hoje eu vou falar para você aqui 7 coisas que você pode começar mudando hoje mesmo no seu estilo de vida e na sua alimentação que podem te ajudar. Você vai adorar esse vídeo, fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você já fez algum exame para verificar como estão as placas da sua carótida, se você tem algum histórico familiar, né, algum avô, algum pai, seu, mãe, alguém da sua família já teve um problema nas carótidas, de aterosclerose, e teve algum tipo de problema com relação a complicações disso? Escreve para mim aqui embaixo nos comentários quantos anos você tem, eu vou adorar ver o seu comentário. Muitas pessoas não sabem por que, afinal de contas, essa placa na carótida acontece. Antes de tudo, eu quero te falar o que é carótida, porque muitas pessoas não sabem, né? As carótidas são 2 artérias que sobem aqui no nosso pescoço em direção ao cérebro. Então, elas são como se fossem autoestradas, assim, né? E o sangue tá andando aí nessa autoestrada, né? Nessa estrada grandes, tem grande calibre, então leva um grande fluxo de sangue do nosso coração para o cérebro com oxigênio, com nutrientes, com tudo que o nosso cérebro precisa. Quando a gente tem um excesso de LDL, a gente pode acabar tendo algum tipo de complicação. Quando a gente tem um excesso de LDL, glicose, pressão alta, pressão descontrolada, podem surgir pequenas lesões nessa autoestrada, nessa artéria. E o nosso corpo, ao tentar consertar isso, acaba depositando ali gordura, cálcio, e aí que nasce a aterosclerose, que é como se fossem pequenas placas que ficam nessa estrada grandona, nessa artéria. O problema é que isso é como se fosse uma ferrugem num cano, digamos assim. Então, com o passar do tempo, isso vai aumentando, e conforme vai tendo tipo de resposta do seu organismo, você pode acabar tendo um aumento da deposição de mais cálcio, de mais gordura ali, para tentar reverter um pouco isso. A oxidação desse colesterol pode acontecer, que a gente sabe que é péssimo. Então, isso pode acabar gerando uma obstrução. Em alguns casos, essa obstrução se desprende, e aí, como é uma artéria, né, sobe para o cérebro. E aí, que para muitas pessoas pode dar efeitos ruins. Pode dar AVC isquêmico, né, que é quando não consegue passar realmente sangue em direção ao cérebro. Pode ter algum outro tipo de complicação chamada de derrame também, né? Antigamente a gente chamava assim de derrame. E pode causar problemas graves, né, de qualidade de vida ou até mesmo de risco de vida. Porque dependendo da área do cérebro que foi afetada, né, para onde esse coágulo, na verdade essa placa, né, não é um coágulo de sangue, mas para onde essa placa com cálcio, com gordura, com fatores inflamatórios, agregatórios, plaquetários, para onde isso vai, dependendo do ambiente em que ela se fixa ali e o sangue não consegue chegar, pode afetar a sua parte motora, pode afetar a sua parte cognitiva, ou a pessoa pode até mesmo vir a falecer. Então é realmente um problema de saúde. E a gente tem que evitar que a gente tenha essa aterosclerose, essas placas nas carótidas principalmente, que a gente já viu, né, que podem dar grandes repercussões de saúde. Vamos começar a falar agora aqui de 7 coisas que estão cientificamente comprovadas que podem ajudar a prevenir isso. Então, o que está cientificamente comprovado, uma das coisas principais é a alimentação e atacar diretamente esses inimigos da placa, que eu te falei que são 3, né? É o LDL, o colesterol ruim, a pressão e o açúcar no sangue. As estatinas não diminuem só o colesterol, elas diminuem a inflamação dentro da placa e tornam a parede do vaso, da artéria ali, mais firme e menos propensa a romper. É como se transformasse aquela placa mole e perigosa numa placa cicatrizada, digamos assim. Então, muitas pessoas, quando tem essa aterosclerose, o médico passa para eles esse remédio, as estatinas, para tentar dar essa controlada. Eu tenho um vídeo inteiro aqui que eu fiz recentemente falando mais das estatinas. Vou deixar aqui embaixo na descrição para você.
Além disso, claro, né, que o bom controle da pressão arterial, o bom controle da glicose, do açúcar do sangue, vai prevenir a progressão de lesões microscópicas, o equilíbrio da glicose, inclusive previne a oxidação do colesterol ruim, do LDL, que eu te falei que são muito ruins. Então, quando você consegue controlar o colesterol, a pressão e a glicose, dá uma boa proteção vascular, principalmente para essa artéria tão importante. Segundo passo é você realmente cuidar da sua alimentação como se você estivesse tratando uma doença, ou seja, com responsabilidade, porque a alimentação é uma arma super poderosa para poder combater a aterosclerose. Uma dieta rica em fibras solúveis, como aveia, linhaça, psyllium, chia, pode ser uma ótima opção para você, porque elas ajudam a eliminar o excesso de colesterol pelas fezes. Além disso, essas fibras ajudam a regular a glicose, que você viu, né, que também está muito relacionada à inflamação. As gorduras boas do azeite, do abacate, da chia, da linhaça, ajudam a melhorar o HDL, aumentar o colesterol bom e a reduzir a oxidação do colesterol ruim, que é um dos gatilhos grandes de inflamação arterial. Então, peixe gordo de água profunda, atum, sardinha, salmão são boas opções, mesmo enlatados, já te falei, né, chia, linhaça, abacate, azeite. Das fontes vegetais são boas opções para você acrescentar no dia a dia. Outra coisa super importante é você reduzir o máximo possível que você puder os ultraprocessados, açúcar e gordura trans, porque eles estimulam a formação e a instabilidade dessa placa. Então, o que você come pode literalmente endurecer essa placa, desentupir as artérias, aumentar a quantidade de gordura que está sendo depositada ali, aumentar a inflamação ou não. Então, fazer boas escolhas alimentares pode ser determinante para a progressão desse problema para você. Terceira coisa é fazer o exercício físico. Tem gente que tem medo que o exercício físico solte a placa e justamente dê o problema, mas os estudos científicos falam o oposto. O exercício estabiliza a placa, porque ele ajuda a reduzir a inflamação sistêmica e melhora a função endotelial, a função dos vasos, o revestimento interno dessas artérias, né, como eu te falei. E estudos mostram que as pessoas que são fisicamente ativas têm menos progressão de aterosclerose carótida e placas com maior conteúdo fibroso, menos propensas à ruptura. Então, é muito importante ser mais ativa no dia a dia e preferencialmente fazer atividade física. Se você não tem nenhuma contraindicação, normalmente o indicado são 30 minutos de atividade física moderada, 5 vezes por semana, fazendo um total de 150 minutos semanal. Lembrando que se você puder também acrescentar outros exercícios no dia a dia, subir, descer escada, caminhar na sua casa, 15 minutinhos dentro de casa mesmo depois das refeições, vai ajudar muito no controle da glicose, no controle do peso, no controle da inflamação do seu corpo. Cuidado também com o cigarro, com, enfim, né, o fumo. Tanto ativo como passivo podem prejudicar a saúde cardiovascular e cada tragada que as pessoas dão liberam muitos radicais livres que danificam diretamente a parede dessas artérias, facilitando, então, essa fixação do colesterol, acelerando a formação de placas. Então, parar de fumar reduz drasticamente o risco de AVC em poucos meses e é um dos passos com resultado mais rápido que você pode dar. Se você fuma, parar de fumar vai ter um impacto super benéfico na sua saúde cardiovascular, na sua saúde das artérias mesmo, né, endotelial. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando como parar de fumar sem engordar, porque eu sei que muitas pessoas têm medo de parar de fumar e ganhar peso. Então eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo e se você precisar, procura um psicólogo, um psiquiatra para te ajudar com isso também. Em alguns casos, o médico pode passar para você uma medicação para ajudar a controlar a placa. Isso, obviamente, sempre tem que ter feito depois de um acompanhamento e diagnóstico do médico através de exames. Mas além das estatinas, outros medicamentos como a aspirina ou outros antiagregantes plaquetários são fundamentais em quem já tem a placa documentada. Isso porque eles evitam que as plaquetas se acumulem ali sobre aquela fissura, formando a formação desses trombos que são mais perigosos. Mas, mais uma vez, isso sempre tem que ser pedido pelo médico, prescrito pelo médico, de acordo com o seu caso individual. Você nunca pode usar nenhum remédio com algum amigo, pai, primo seu utilizou e teve bons resultados. Isso pode ser perigoso para você. Super importante também a gente lembrar que a placa está muito relacionada, mais uma vez, né, aos combustíveis da aterosclerose, que é a pressão descompensada, o açúcar do sangue descompensado. Então, manter a pressão controlada é super importante, preferencialmente abaixo de 12/8 seria o ideal. A hemoglobina glicada também controlada, se você sofre com diabetes ou pré-diabetes, é muito importante.
E fazer isso não é uma coisa assim arbitrária. Os estudos determinam que as células endoteliais se estressam muito quando a pressão está alta, a glicose está alta, está descompensada. E esse estresse oxidativo prejudica a elasticidade natural da parede, da artéria e aumenta o risco de agregação plaquetária. Então lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist inteira sobre como melhorar a sua pressão. Tem uma playlist de como controlar o açúcar do sangue. E lembra também, né, que ter uma boa alimentação, um bom estilo de vida vão te ajudar nesse sentido. É importante também saber que em alguns casos pode ser necessário fazer uma intervenção médica em que o médico ele passa, né, como se fosse um tubinho ali para retirar a placa. Isso normalmente é feito justamente através de um cateterismo ou algum outro tipo de cirurgia. Pode ser ou não colocado até mesmo um stent na artéria. E o médico vai determinar se seria indicado no seu caso ou não. Normalmente, o que a literatura diz é que quando o entupimento passa a partir de 70% com sintomas ou 80% sem sintomas, o risco de AVC aumenta muito. Então, dependendo do caso, da evolução da placa, o médico pode indicar o tratamento cirúrgico mesmo, né? Porque é uma cirurgia. E essas cirurgias normalmente são feitas por cirurgiões vasculares, neurologistas, e restauram esse fluxo do sangue sem ter o risco da placa se desprender. Então, talvez seja importante, no seu caso, fazer o diagnóstico, né? E muitas pessoas não sabem como eu faço esse diagnóstico. Então, como é que eu vou saber se eu tenho essa placa aumentada ou não na carótida? Normalmente, o exame pedido pelo médico é o ultrassom Doppler de carótidas vertebrais, porque é um método em que o médico que vai fazer o exame, ele vai verificar justamente o fluxo sanguíneo, o grau de estreitamento. Pessoas que têm mais de 55 anos com fatores de risco como colesterol alto, diabetes, hipertensão, tabagismo ou histórico familiar podem ser indicadas para fazer esse exame. E inclusive se você já teve algum mini AVC, né? Porque muitas pessoas têm um pré-AVC antes de ter um AVC mesmo. Então, qualquer tipo de dúvida que você tenha, é super importante que você vá ao médico ou cardiologista. Ele vai te avaliar clinicamente no consultório e vai verificar se você tem ou não necessidade de fazer esse exame. Se ele te falar que tem necessidade, faça de forma mais rápida possível, porque isso pode salvar a sua vida, melhorar muito a sua qualidade de vida. Quero saber se você já sabia desses 7 passos que podem te ajudar a prevenir essa formação da placa na carótida, até mesmo reverter em alguns casos. Eu vou adorar ver o seu comentário. O que você vai mudar hoje mesmo? Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso é super importante pra mim. Compartilhe esse vídeo aqui com quem precisa dessas informações. Vamos juntos você ampliar essa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!